Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Colombiano, capo, chefe de uma das maiores organizações do submundo da história. Esses são apenas alguns dos títulos pelos quais o mundo conhece Pablo, o patrão. Mas por trás do mito de um dos homens mais insanos e procurados do mundo, existia também outro lado, um lado que poucos ousaram revelar. Esse é o lado dos romances do El Patrón. Para o público, ele era o homem voraz e estrategista, conhecido pela fortuna incontrolável e pelos atos loucos. Mas, nos bastidores, o patrão mantinha relacionamentos que iam além das suas ambições. Relacionamentos que pareciam não seguir as mesmas regras de poder que ele impunha ao mundo. A esposa, as amantes, as escapadas escondidas, foram muitos os segredos guardados nos recantos de Nápoles e nas sombras de Medellín. Neste vídeo, Popeye, o sicário, nos revela um lado de Pablo que poucos conhecem. Um lado repleto de sedução, intriga e traições. Vamos explorar quem eram essas mulheres, o que as aproximava de um homem como Pablo, e como esses romances moldaram não apenas a vida pessoal dele, mas também o império que ele tanto lutou para construir e manter. Mas antes de começarmos, se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. Estou lançando episódios especiais para todos os membros. Agora, preparem-se para mergulhar em um capítulo pouco explorado, mas tão sinistro quanto qualquer operação da organização de Medellín. Porque para Pablo, o amor e o poder andavam de mãos dadas. E às vezes, eles tinham um preço muito alto. Bora pro vídeo. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui, e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Patrão e as mulheres, perdendo um pouco a compostura. Patrão tinha uma famosa maleta de acessórios para prazer sexual. Demonstrações lésbicas eram seu fraco, e na maravilhosa maleta havia todo tipo de brinquedos para uma boa função. Modelos e rainhas da beleza frequentavam a prisão encobertas pela clandestinidade. Ele despertava nas mulheres uma atração forte. Era um conquistador nato, bom conversador, amável, respeitoso e generoso. Nunca conheceu uma mulher feia. Quando tinha um bom par de lésbicas, ia direto ao ponto e se trancava imediatamente em sua luxuosa cela, buscando a intimidade. Para isso, contava com uma aliada, que conquistava mulheres jovens para iniciá-las nesses assuntos. A ideia era que não tivessem experiência e que fosse sua primeira vez com uma mulher. A malícia e a fogosidade da lésbica experiente e a inocência da menina virgem enlouqueciam o chefe da máfia. Então, ele perdia a compostura. Patrão falava disso abertamente. Nesses momentos, segundo contava, ele se esquecia de que o mundo lá fora existia. Eram os momentos de diversão do guerreiro. Um cigarro de maconha e meia cerveja eram tudo o que ele consumia na rumba, porque gostava de ter o controle da situação. A verdade é que nunca o vi bêbado ou fora de si. A lareira de sua cela era o lugar perfeito para a conquista. O frio de Itagüí, por causa da neblina, tornava-se um grande aliado para a criação de um ambiente de mistério. A proximidade do fogo desinibia qualquer mulher. Estar diante de Pablo Escobar e dentro de La Catedral era uma experiência perversamente excepcional para muitas mulheres já iniciadas como bonecas da máfia. O correio ia e vinha, e eu era o encarregado dele. Cartas de apoio, ofertas de negócio e prazer, propostas nacionais e internacionais.
assédio de pessoas que podiam guardar grandes quantidades de dinheiro nos bancos da Suíça, informações de rotas para o narcotráfico, ofertas de assassinos que deixaram muitos mortos e pedidos de ajuda em que uns pediam casa ou carro e aos quais, em muitas oportunidades, Pablo atendia. La Catedral era uma central do crime. Mas, como dizia a canção, nada é eterno no mundo. O presidente Gaviria e a recém-inaugurada Procuradoria-Geral da Nação cansaram-se de tanto excesso. Pablo e eu, que jamais aceitamos um não como resposta a nossos caprichos ou desejos, tampouco nos fizemos esperar. Com o cartel de Medellín já fortalecido e pronto para a guerra outra vez, Pablo decidiu que íamos fugir. Eu estava feliz, ainda que o ritmo da maldade, paixão e aventura fossem ficar para trás. Eram 11 da noite. Nossa fuga estava planejada desde o início, uma vez que, quando da construção de La Catedral, Pablo fez deixar em uma parede 4 ladrilhos fixados apenas com gesso, fáceis de serem derrubados com os pés. Só ele e eu sabíamos disso. Faltando poucos dias para a nossa fuga, e como preâmbulo de despedida, Patrão mandou trazer em um de seus aviões 2 candidatas à rainha da beleza de Cartagena, para me dar o melhor dos presentes. Elas nos olhavam com surpresa, e nós retribuíamos com luxúria. Uma vez terminada aquela faina, na qual reinaram os bons modos, a linguagem polida e comidas e bebidas próprias de rainhas, fechamos com chave de ouro, dando de presente a cada uma delas um relógio Cartier e um envelope lacrado com $20.000, enquanto nós levamos o melhor dos troféus, uma rainha da beleza em nossa cama em La Catedral. Muitas dessas bonecas só se aproximavam de nós em busca de fortuna. Outras, por simples curiosidade, para satisfazer seu desejo mórbido de ter um chefão ou um assassino em seus braços. Às 7 da manhã, recebi uma informação do primeiro rádio, relatando ter visto 5 caminhões do exército subindo para La Catedral. Fui correndo contar ao patrão, mas ele disse que não o interrompesse, que estava dormindo e que eu deixasse de paranoia. Então voltei e novamente confirmei a notícia. Os rapazes me disseram que os caminhões não vinham sós, mas também vinham 2 jipes com oficiais a bordo. Fui de novo ao quarto do patrão, informei e disse-lhe que a família dos Galeano estava distribuindo panfletos sobre a cidade de Medellín. Nesse instante, Pablo deu um salto, pegou o rádio e perguntou. Os rapazes confirmaram o que eu dissera, ainda acrescentando que eram forças especiais. Ele cortou a comunicação e falou: Pope, isso sim é delicado. Todos, Pablo e nós, seus assassinos, estávamos em alerta. O general da 4ª Brigada de Medellín estava em La Catedral. A prisão estava cercada. Chamaram o diretor do presídio. Pablo mandou-nos sacar as armas. Corri para a minha cela quarto e peguei meu fuzil R-15, uma pistola 10mm e meus binóculos. Pablo sacou seu Sig Sauer. Da montanha, vi que o general Jaime Ruiz Barrera, o vice-ministro da Justiça Eduardo Mendonça e o diretor das prisões, o general Navas Rubio, estavam conversando. Então Pablo comunicou-se pelo interfone e chamou o diretor das prisões, o vice-ministro da Justiça e um homem em traje formal para um diálogo. Ao contrário do que pensei, aceitaram. Patrão mandou-nos esconder as armas. Perguntei quem era aquele homem em trajes civis e responderam-me que era um procurador. As portas da prisão se abriram e entraram o vice-ministro da Justiça e o diretor das prisões. E quando as portas se fecharam, a prisão ficou completamente cercada pelas forças especiais, o que levou Pablo a pensar que aquela não era uma operação de rotina. Ele me disse: Pope, ao meu sinal, você agarra o vice-ministro que eu agarro o diretor. Quando eles já se aproximavam da cela de Pablo, agarrei o vice-ministro e levei-o para minha cela. Pablo agarrou o coronel, enquanto Valentim, Mugre, Otto, Agarra, Roberto Escobar, Gustavo Gonzalez Flores, Tato Avendanho, Cátio e Gordo Lambas apoiavam a operação. Já no comando da ação, Pablo foi à minha cela com o coronel. Aqui vêm vocês, armados até os dentes? Perguntou.
Viemos transferi-lo para a 4ª Brigada, respondeu o general. Estávamos todos em silêncio, já que, quando Pablo estava no comando, ninguém podia falar. Esse não é o acordo com o governo, respondeu o patrão, e dirigindo-se para onde estava o general Navas, repetiu a pergunta. Viemos trocar a guarda por soldados, foi a resposta. Então, Pablo me chamou de lado. Pope, me disse, estes miseráveis vieram nos matar. Em seguida, ele dirigiu-se a todos e anunciou. Todos do governo em posição de autoridade ficam detidos. Como se guardasse alguma esperança, Pablo pediu-me para levar o telefone celular ao seu escritório, acompanhado do vice-ministro, a quem pediu que se comunicasse imediatamente com o presidente. O secretário da presidência atendeu e limitou-se a responder que era impossível interromper o presidente naquele momento, e acrescentou: Você fica notificado telefonicamente de sua destituição por ter entrado em La Catedral. Não era essa a ordem que você devia cumprir. Diante de tal desconcerto, e entre uma coisa e outra, a tarde começou a cair. E apesar de os soldados já terem me visto armado, eles não agiram. Quando caiu a noite, La Catedral já estava totalmente tomada pelas forças especiais. A guerra começava de novo. Por ordem de Pablo, chamei a mídia e enviei o comunicado. Se formos atacados em La Catedral, o terrorismo terá início novamente, e desta vez com mais força. Ao ouvir o comunicado, o presidente convocou uma reunião de emergência em seu gabinete. Enquanto isso, Pablo e nós ainda não pensávamos em fuga. Começaram as negociações. O interlocutor era um membro de baixo escalão do governo, mas, como sempre, Pablo tinha um plano B. Compreendeu que, colocando um interlocutor não tão importante, o governo queria ganhar tempo. Então, já caída a neblina típica da região, Pablo aproveitou-se de que a conhecia como a palma de sua mão, deduziu que o general, apesar de antioqueno, não conhecia a montanha e considerou, além disso, que a guarda que a conhecia tinha sido trocada. Os que se sentem capazes de aguentar a montanha, venham comigo, disse. Pope, vamos. A neblina seria nossa melhor aliada. Todos preparados. Pablo deu instruções precisas. Com o general e com Eduardo Mendonça ficam os que não podem entrar na montanha. Depois da meia-noite, os altos oficiais começaram a perder a compostura, e o vice-ministro, transtornado, começou a maldizer o momento em que tinha entrado na maldita fortaleza. Também dizia que íamos matá-los. Ofereci-lhe água, mas ele recusou. Diante da indecisão de alguns, Pablo escolheu seus acompanhantes. Em silêncio e arrastando-nos, chegamos a um ponto morto da prisão, em que a montanha impedia a visão da vigilância, que contava com um grande refletor. Esse caminho nos conduziu a um lugar com abundante vegetação, para logo chegarmos à parede na qual os 4 ladrilhos secretos nos devolveriam a liberdade. Todos estavam em silêncio. Nossa fuga era um fato. Iniciamos a caminhada sem que a guarda suspeitasse da nossa saída, o que nos daria horas de vantagem. Logo descemos a montanha, acompanhados de lanternas que iluminavam o caminho até Itagüí. Conseguimos. Escondemo-nos na fazenda de um amigo de Pablo, sem que ninguém nos visse. Entramos às 5 da manhã. A senhora e os filhos estavam se levantando para mandar as crianças à escola. Pablo tomou o controle da propriedade. Ele enviou o senhor e os seus rapazes para outra fazenda e mandou cada um se virar por sua conta. Ele e eu estávamos sozinhos novamente. Começamos a observar, mas nada acontecia. O governo ainda não sabia que tínhamos fugido. Eram 7 da manhã e o país estava em suspense, já que os noticiários sensacionalistas não paravam de criar expectativas sobre o que estava acontecendo em La Catedral. Às 7h30 da manhã, começaram a soar bombas de efeito moral, como se os soldados quisessem tirar coelhos da toca. Em seguida, entrou o exército, disparando, esperando nos encontrar, mas, surpresa, encontrou apenas seus funcionários, acompanhados de Icopor, do Gordo Lambas e da Garra. O lugar em que nos encontrávamos não nos permitia tomar distância suficiente, nem nos oferecia a segurança necessária. Então, Pablo disse: Pope, vamos para a Sabaneta. Vão nos aplicar a Operação Pente Fino. Os rapazes já se encontravam na cidade, completamente seguros, e nós
seguimos caminhando pela montanha. Às 3 da madrugada, chegamos à propriedade de uns amigos de confiança que, com muito carinho, nos ofereceram uma boa cama e comida. Depois de um dia de descanso, e já com a virilha irritada pelo roçar dos jeans, nos sentamos para escutar novamente as notícias. Pablo Escobar e seus lugares-tenentes fugiram de la catedral, anunciou a rádio. Popper, me traga papel e caneta. Pediu e assim o fiz. Juntos, redigimos um comunicado, expressando a razão da nossa fuga, e, em seguida, o enviamos ao jornal El Colombiano, de Medellín. Era 23 de julho de 1992. Nesse dia, senti-me o homem mais orgulhoso deste mundo, porque eu, John Jairo Velázquez Vázquez, vulgo Popeye, estava assinando o comunicado juntamente com Pablo Escobar Gaviria, o chefão dos chefões do século XX, que, para o bem ou para o mal, ficarão nos registros da história da Colômbia. Contas pendentes. Era um dia comum dos anos 1990. O sol luzia com força. Pablo, alguns companheiros e eu nos encontrávamos no Madalena Médio Antioqueno, em uma propriedade a uns 30 quilômetros da Fazenda Nápoles, castelo e palácio do chefão, que, como se fosse um senhor feudal da Idade Média, tinha submetida a população local, a qual impunha tributos. Um chefe paramilitar pediu audiência com Pablo. Seu nome, Henry de Jesus Pérez. Audiência concedida. Local combinado, Puerto Boyacá. Pablo pediu que eu levasse o solicitante a um esconderijo provisório, localizado nas selvas de Puerto Boyacá. Muito a contragosto, pois eu já era procurado, e além disso estava doente, fiz o que me pediu. Em meus pensamentos, eu dizia a mim mesmo: o patrão está cometendo um erro monumental ao levar esse homem para lá. Peguei um veículo rural do cartel, enviando previamente um carro para que fosse à frente, até a estrada de Medellín a Bogotá. Cheguei ao ponto combinado. Henry Pérez apresentou-se de imediato, acompanhado de 15 homens fortemente armados com fuzis AK-47, calibre 7,62. Ele achava que poderia ir acompanhado de seu grupo de segurança, mas me opus. Inicialmente não aceitou, mas quando lhe propus ir em meu carro, ao meu lado, mudou de opinião. Tinha ao meu lado um homem treinado por mexicano, amigo e sócio de Pablo, que lhe permitia operar na região e processar cocaína, mas sob suas ordens. E melhor ainda, sem permitir incursão das guerrilhas, já que ele contava com um exército de 150 homens. Durante o caminho, me dei conta de que ele estava fazendo perguntas de inteligência. Astutamente, respondi como de costume, com informação falsa. A reunião desenvolveu-se com relativa normalidade e durou 20 minutos. Levei de volta aquele homem, para que fosse recolhido por seu corpo de segurança. Mas, diferente da falação da vinda, ao voltar ele não pronunciou nenhuma palavra. Quando voltei ao nosso esconderijo, encontrei Pablo pensativo. Depois de 30 minutos, rompeu seu silêncio. Popper, de que falaram no caminho? Ele me perguntou. Patrão, respondi. Ele estava fazendo serviço de inteligência conosco. Muitas perguntas a respeito da quantidade de homens seus na região e coisas assim. Por dentro, eu sabia que Pablo compreendera seu erro. Popper, decidiu. Vamos embora daqui em 3 dias. Esse homem não precisava de nada urgente. Só queria saber a nossa localização. Patrão, vamos já, sugeri. Mas ele se negou, argumentando que estava esperando algo urgente para a organização. Eu obedeci, apesar de sentir cheiro de traição. 2 dias antes da nossa partida, um helicóptero sobrevoava o nosso esconderijo. Popper, disse Pablo ao vê-lo. Esse miserável vai nos entregar. Está mostrando a localização. Como sempre, a astúcia de Pablo se fazia presente, e ele disse: Popper, dobre a segurança e que todos fiquem em estado de alerta. A casa de campo que nos alojava, localizada no meio da floresta densa, tinha todos os itens de conforto, víveres em abundância, rádios dentro e em seus arredores, rádios na entrada da estrada para Bogotá, rádios para o Madalena Médio Antioqueno, rádios para Medellín,
assim como os chamados moscas, encarregados de relatar qualquer movimento estranho em torno de Ladanta, como se chamava o nosso esconderijo. Relatório a cada 5 minutos. Registro de carros que rodavam pela área, quantidade de passageiros dentro dos veículos com sua hora de uso de estrada. Pablo ia dormir às 6 da manhã, cuidando de prever que não fôssemos pegos na hora boba, que vai das 3 às 6 da manhã. Eu era o encarregado da segurança, o que fazia minhas horas de descanso serem escassas. Na noite seguinte àquela desagradável visita, Pablo foi dormir às 2 da manhã, já vestido de jeans e camiseta e com seus tênis na mão, pedindo-me antes que o acordasse às 4 da madrugada. Acordei-o na hora combinada. Dirigíamos a um pequeno morro de observação, pistola na mão, quando o Rádio 1 emitiu o seguinte relatório. 10 caminhões cheios de policiais se dirigem ao Madalena Médio, vem de Medellín. A operação da polícia fora iniciada. Escutamos os helicópteros e, imediatamente, nos agachamos no matagal. A saraivada de tiros dos helicópteros na casa e nos carros não se fez esperar. Alguns policiais desciam dos helicópteros em cordas e apenas cercavam a área, mas também a continham, criando um anel de segurança depois do outro, para, em seguida, empreender seu avanço à casa, que já estava vazia. Seus rádios relataram: não há ninguém na casa. A ordem dos superiores foi clara: iniciem a busca. Só que se esqueceram de levar um guia para a região, que nós conhecíamos muito bem. Aparentemente, retornava a calma. Seguíamos caminhando pela selva. De repente, um rádio da nossa vigilância relatou: centenas de soldados estão descendo de uns caminhões e estão se dirigindo para a selva. Pablo decidiu que devíamos voltar a Ladanta, pensando que, como já havia sido metralhada, os policiais se retirariam. Ele enviou o negro máfia para fazer um reconhecimento de exploração, enquanto nós ficamos à espera. Já eram 2 da tarde, e o negro máfia não voltava. Então, concluímos que tinha sido pego e que, assim como nós, os policiais estavam agachados na selva, esperando algum movimento estranho de nossa parte. A área não representava problema para nós, porque, não só na redondeza, mas também em grandes distâncias e em muitas rotas da selva, Pablo havia mandado enterrar canecas plásticas com comida enlatada e água, para o caso de alguma emboscada. A reposição era feita todo mês, o que significava que sobreviver ali seria muito fácil. Pablo decidiu que iríamos para o esconderijo supersecreto. Uma das regras de ouro do patrão, que era inviolável, consistia em que o esconderijo em que ele ia estar podia ser conhecido apenas por seus 8 homens de confiança. Além disso, apesar da nossa condição, não podíamos dormir lá. O esconderijo supersecreto, uma cabana que tinha sido construída debaixo de uma árvore, também era conhecido por negro máfia, que no momento estava ausente. Depois de uma longa caminhada, chegamos lá às 10 da noite. Pope, disse Pablo, coloque um rádio vigilância no riacho abaixo e acorde-me às 2 da manhã. As águas daquele riacho eram claras e cristalinas, mas não potáveis. A temperatura da região chegava aos 42 graus, um calor infernal rodeado de umidade. Pablo estava inquieto, o que não era usual. Eu fiquei sentado na frente de seu quarto, velando o seu sono, enquanto os outros 6 homens vigiavam a área. Às 10 da manhã, depois de umas boas horas de calma, o vigilante relatou: Pope, centenas de policiais estão passando por aqui e levam o negro máfia com uma corda amarrada no pescoço. Não havia dúvida. A covardia tinha dominado o negro máfia e ele delatara a localização do esconderijo supersecreto. Relatei isso ao patrão e abandonamos a cabana imediatamente. Quanto ao vigilante, ele mandou-o entrar na selva e sobreviver por seus próprios meios. Eram 5 da tarde. A cabana foi procurada com o apoio dos helicópteros. Estavam disparando saraivadas de metralhadora contra a selva virgem. Nós corríamos por entre as árvores de tronco grosso, que nos protegiam das balas. Um helicóptero HUD-300 não blindado, com o qual quase sempre se mobilizava o general com seu piloto e 2 policiais, desceu demais, o que me permitiu tê-lo na mira. Apontei com meu fuzil, e quando já me preparava para disparar, para derrubá-lo,
Pablo se lançou a mim, dizendo: Não, Pope, não podemos derrubá-lo, porque automaticamente saberão a nossa localização. Continuávamos escondidos na selva. Os helicópteros Bell 206 Jet Ranger, que transportavam 2 pilotos e 2 artilheiros mais 4 policiais, não paravam de disparar. Tato, um dos meus companheiros, cometeu o erro de parar em uma parte clara, de modo que foi visto pelos helicópteros. Ele também delatou a nossa localização, mas, como a sorte estava lançada, era tarde e não lhes restava combustível. Assim, os helicópteros tiveram de voltar para abastecer. A oportunidade nos brindou e Pablo decidiu: Muchachos, vamos voltar. Eles esperam que continuemos entrando na selva e aqui vão nos executar. Amanhã haverá mais policiais por terra e ar. Ansiosos pela aventura e cheios de energia, todos concordamos. Já na volta, e a não mais de 500 metros de Ladanta, vimos acampamentos da polícia. Tinham fogueiras e sentinelas, mas nós cruzamos agachados e continuamos o nosso caminho, chegando ao rio às 7 da manhã. Pablo, bom conhecedor da região, sabia que muito perto havia uma pequena loja. Então, mandou um rapaz pegar pão e soda. Pope, não sei como diabos levei esse maldito do Henry Pérez ao esconderijo. Repetia, coçando a cabeça e acrescentando que não era possível que o negro máfia tivesse cedido. Incrivelmente, pelo rádio encontrou um comunicado com a voz de Henry Pérez. Patrão, dizia, fuja por Puerto Boyacá, que eu busco você lá. Há mais de 20.000 policiais atrás de você. Claro que sabem onde estou, respondeu meu patrão. Não vê que foi você quem me entregou, filho da puta? Imediatamente, tanto rádios como baterias foram lançados no rio. Os helicópteros continuavam sobrevoando a área. Nós seguíamos atravessando a selva, já cansados. Então Pablo mandou que deixássemos os fuzis para aliviar o peso. Nós os enterramos para não deixar rastros nem tornar evidente nossa debilidade bélica. A caminhada continuava. Íamos nos alimentando de goiabas, laranjas silvestres e mamões que encontrávamos no caminho. 9 dias se passaram. 4 de meus companheiros tinham ficado na selva, incapazes de aguentar sua dureza. Nós que continuávamos, decidimos descansar em um barranco. Patrão, sereno como uma pedra, estava feliz em meio à aventura e ao perigo. Eu também. Uma vez lá, deitamo-nos um ao lado do outro para nos aquecer. Patrão e eu, juntos, enfiados em um nicho dentro do sulco de uma rocha, sem nos importar que estes fossem os locais favoritos dos ursos, gatos do mato e cobras que já tínhamos visto no caminho. A chuva não se fez esperar, mas a lua iluminava, prometendo nos dar uma grande noite. Ao acordar, estávamos completamente molhados. Ainda assim, retomamos nosso caminho. Com as coxas e os quadris lacerados pelo roçar das calças, marchando a passo lento, mas cheios de coragem, continuávamos nosso caminho. Repentinamente, a montanha rangeu, e dela se desprendeu uma rocha imensa que rolou até nós. Corremos para nos jogar e nos acocorar em posição fetal. Ficamos ainda mais molhados e cheios de terra vermelha dos pés à cabeça. Agora, tínhamos um elemento adicional à nossa já difícil condição: areia até as orelhas. Rapazes, disse Pablo, como podem ver, não nos mataram em Ladanta e quase nos mata essa pedra. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com nada, porque a morte chega a qualquer momento e de onde menos se espera. Continuamos a nossa caminhada e avistamos uma casa de campo. Então Pablo disse: Rapazes, vocês vão entrar e quando já estiverem seguros, entro eu. Isso é um erro, pensei comigo. Já tínhamos pouca segurança e agora estaríamos novamente expostos. Entrei na casa e iniciei a inspeção. Encontrei uns camponeses, identifiquei-me como Popeye e perguntei: Quem está na área? Muitos policiais, responderam. Estão procurando testemunhas. Abri a porta de um dos quartos e encontrei um jovem, o filho dos camponeses, que me disse ser aluno da Universidade de Antioquia, em Medellín. Uma vez inspecionada a casa,
Dei o sinal de entrada ao patrão. Lá tomamos banho, comemos e dormimos com arma na mão. A dona da casa, com uma caixa rudimentar de primeiros socorros, nos curou e matou galinhas todos os dias para fazer grandes ensopados, porque dizia que aquele delicioso prato nos daria forças para continuar. Comemos feito loucos. Depois de 3 dias naquele lugar, Pablo me disse: Popper, você viu o rapaz? Não, respondi. Perguntei sobre ele à mãe, que me disse que ele havia ido para Cocorná, um povoado situado a 3 horas dali, que o rapaz tinha ido comprar um machado. Lá tem telefone? Perguntei. Sim, respondeu ela. Ao escutar essa palavra mágica, Pablo agarrou sua camisa. Popper, me disse, vamos ao toco de cortar lenha. Ali havia um machado quase novinho. A rádio da camponesa dizia: Pablo Escobar e um punhado de homens estão encurralados pela polícia nas selvas antioquenas. Em seguida, ouvia-se: Procura-se Pablo Escobar. Recompensa: $5 milhões para quem informar onde ele está. E $2 milhões por John Jairo Velásquez Vázquez, vulgo Popeye. Isso nos tornava uma recompensa para aquele em quem despertasse a cobiça e o desejo de ser um novo rico. Popper, ordenou Pablo, empacote comida e água fervida em galões plásticos, pague bem as pessoas e vamos. Paramos mais acima da montanha para observar os arredores. As luzes estavam normais. Eram 5 da manhã do dia seguinte à nossa partida. Os helicópteros começaram a sobrevoar a casa, e nós ficamos observando. Quando olhei para a esquerda, vi o jovem montado em um cavalo, acompanhado da polícia. Era evidente que o rapaz nos tinha delatado. Já sem fuzis, mas com pistolas e bravura, voltamos a empreender a nossa fuga, para chegar a uma casinha habitada por um menino de 7 anos e seu pai, um pescador, que ao ser despertado violentamente ficou de mau humor. Então dei-lhe um tapa na cara, que fez cair alguns de seus dentes, fazendo-o sangrar profusamente. Os helicópteros disparavam rajadas pela área. Pablo mandou o pescador nos levar ao outro lado do rio, mas este negou-se, argumentando que era de noite e que apenas a vela seria muito perigoso. Patrão observou o céu e concluiu que a lua radiante seria a nossa luz. Muchachos, matem o menino a punhaladas, eu disse, diante da negativa do pescador, piscando o olho para Pablo. Não, por favor, não o matem, ele respondeu imediatamente. Como em época de guerra não se escuta missa, mandei amarrar o padre e o filho pelo pescoço, uma vez que, como a área é bastante montanhosa, as mãos devem ficar livres, caso escorreguem. O rio estava muito cheio e rugia como leão ferido golpeando as rochas. Junto a nós, os reféns de boca tapada e laço no pescoço. Atrás de nós, a tropa. Chegamos à margem e a lua nos servia de farol. É impossível cruzar o rio, insistiu o pescador, ganhando um soco na boca da parte de Pablo. Vai ou morrem os dois, apressou o patrão. O homem agachou-se, pegou água em suas mãos, enxagou a boca e cuspiu com sangue. Olhou para Pablo com ódio e, sem abandonar a soberba, cruzou o laço entre a axila esquerda e o ombro direito. Lançou-se ao rio sem pensar 2 vezes. Nadou, cruzou por entre 2 rochas cortantes, agarrou-se à raiz de uma árvore que estava a mais ou menos 300 metros e, assim, conseguiu chegar ao outro lado do rio, de onde nos lançou uma corda com uma pedra grande amarrada em sua extremidade. Muchachos, disse Pablo, tirem toda a roupa, incluindo os sapatos, e amarrem-nos ao pescoço, senão a correnteza os levará. Agora estávamos nus na margem do rio Samaná e a temperatura estava muito baixa. Um a um, fomos atravessando para o outro lado. Patrão, perguntei então, matamos o pescador? Não. Este homem foi muito valente ao cruzar o rio, e o menino morrerá se ficar só na selva. Conseguimos chegar na estrada às 7 da manhã. Como se caído do céu,
apareceu um caminhão 600. Nós o paramos, nos identificamos e iniciamos a marcha para São Carlos, no departamento de Antioquia. Amigo, disse Patron já dentro da cabine, quanto vale seu caminhão? 3 milhões. Te dou 10 milhões por ele, propôs Pablo, mas leve-nos em segurança. Atrás, debaixo da lona, os rapazes empunhavam suas pistolas. A estrada era de terra, incômoda, mas segura. Agora, estávamos fora de operação. Pablo ordenou ao Pepsi que ligasse para certo número, para dizer a Arete que fosse nos buscar. 3 horas mais tarde, despedíamos-nos do caminhoneiro, muito agradecido por Pablo ter lhe dado semelhante soma de dinheiro. Arete e seu grupo chegaram em 2 carros, para nos levar a uma propriedade com casas, cercada por um lago, que se chamava El Peñol. Depois, fomos para La Manuela, que tinha esse nome em homenagem à sua filha. Por fim, tínhamos nos livrado da operação e estávamos limpos e bem alimentados. Mas Pablo vomitava sem parar. Um médico da máfia veio vê-lo 2 vezes. Disse que era virose e tratou-o com injeções e alguns comprimidos. 8 dias depois, Pablo estava pior. Recebi um comunicado que dizia: a propriedade vai ser invadida. Há helicópteros sobrevoando perto da área. Diante de tal notícia e das condições de Pablo, eu tinha de reagir. Muchachos, ordenei. Enterrem os fuzis, simulem ser trabalhadores e mantenham-se alertas. Peguei um carro, fui até o Patron, que já nem sequer conseguia sustentar sua pistola. Peguei a estrada asfaltada para Medellín e, incrivelmente, como tinha assegurado o caminhoneiro 9 dias antes, não havia nenhum bloqueio. Chegando ao túnel, Pablo começou a perder a consciência. Não conseguia ficar sentado. Já entrando em Copacabana, havia a propriedade de Ricardo Prisco, um dos pistoleiros de Pablo e administrador dos municípios de Manrique e Aranjuez. Toda a água que Pablo tomava, ele vomitava. Ricardo nos recebeu amavelmente e, de imediato, montou um primeiro anel de segurança. Logo, mandou chamar seu irmão médico com uma mensagem que explicava as condições do patrão. O médico chegou com seringa e tubos em mãos. Umas horas mais tarde, tínhamos o diagnóstico: malária cerebral. Remédio a cada hora, ampolas. O médico trouxe tudo de que o patrão necessitava, enquanto eu limpava seu vômito e trocava suas roupas. Como esperado, o remédio fez efeito e Pablo começou a se recuperar. Entre cuidado e vigilância, eu escutava o rádio. Os jornalistas estavam felizes, vendendo a notícia diária. Pablo Escobar escapou 2 vezes da força militar, mas ainda continua na região. Um camponês deu a informação. Aí confirmou-se o que já sabíamos. O rapaz universitário nos delatara. 10 dias depois, Patrão recuperava sua saúde. Agora sabia que a água da montanha era imprópria para o consumo humano e mandou que o tirassem dali. Pedi a Ricardo que me emprestasse uma égua e seu empregado. Levei o Patrão no cabresto até a estrada Medellín-Bogotá, onde, novamente, Arete nos esperava. Despedi-me daquele gentil homem, agradecendo os seus serviços com 2 milhões de pesos. Arete, seus homens e eu levamos Patrão a uma de suas propriedades, no Meio Oriente, onde ele, finalmente, recuperou-se depois de 40 dias. Mas, como a guerra não cessava e havia contas pendentes, Pablo enviou uma pessoa a Bogotá para confirmar o que já sabíamos. Henry Pérez o entregou na primeira vez, e o jovem universitário, na segunda. Mandou-me matar o rapaz. Fui à universidade e, feitos os trabalhos de inteligência, o matei. Minha ira desenfreada e minha personalidade visceral levaram-me a dar-lhe mais tiros que seus 21 anos. Chegado o ano de 1992, empreendemos nosso pagamento à traição de Henry Pérez. Pablo pediu que eu conseguisse 2 rapazes jovens de Belo, Antioquia, e que os avisasse de que era uma operação de alto risco, possivelmente mortal, mas que ganhariam $200 mil,
com os quais suas famílias ficariam bem, economicamente falando. O objetivo era Henry de Jesus Pérez. Os rapazes chegaram a Puerto Boyacá aparentando vender roupa de porta em porta e por carnês. Já familiarizados com a moto e os jovens, tudo seria mais fácil. O esconderijo para a arma foi feito dentro do tanque. Disseram-me ter escutado um rumor nas ruas que dizia: condecoração a Henry Pérez no dia da celebração à Virgem. Puerto Boyacá era um povoado de ruas empoeiradas, em uma área petroleira em que a violência era constante. O exército e os paramilitares tinham desterrado a guerrilha em combates sanguinolentos. Como entre os senhores feudais da Idade Média, a luta pelas terras e o poder não cessava, sem importar quantos mortos ou feridos seriam sacrificados. Ali, Henry era o amo e senhor da violência, o possuidor da terra e do poder, inclusive das menores, as quais deflorava sem compaixão. Assassinava todo aquele que não cumprisse suas ordens ou não quisesse pagar os tributos. Com sombreiro de grande senhor, correntes de ouro no pescoço, anel de diamante e pistola no cinto, como forma de demonstrar o poder, percorria as ruas daquele povoado empoeirado. Ainda assim, muitas pessoas lhe diziam: Henry, cuide-se bem, porque Pablo quer te matar. Chegou o dia da celebração, e com ele, as honras e a festança. Meus homens, Pachito e Miguel, acompanhados de pistolas Prieto Beretta, moto e coragem, estavam prontos para morrer ou vencer. Começou a celebração. Henry, como um pavão real, entrou na igreja acompanhado de sua esposa Marina, sorrindo para todo lado. Acreditando ser um deus, levantou sua mão direita como sinal para que seus homens armados ficassem esperando na porta, com suas 6 caminhonetes prontas para esperar o grande patrão. Os beatos já ocupavam a igreja. À frente estava a Virgem, a qual não se pode mostrar as armas. Pachito e Miguel permaneciam atentos a um descuido da segurança do grande patrão. Henry e sua esposa se colocaram na primeira fila, diante do sacerdote. A imagem da Virgem brilhava, belamente vestida com coroa e bastão de ouro e diamantes que um novo patrão lhe havia presenteado. Faltando apenas 5 minutos para a conclusão da missa, os acólitos se preparavam para tirar a Virgem e começar a procissão pelo povo. Pachito e Miguel observaram que a guarda estava cochilando, muito concentrada na oração. Quem podia imaginar que, em plena igreja, 2 ousados pistoleiros disparariam a queima-roupa contra Henry de Jesus Pérez. Seu corpo caiu ipso facto, e os 2 jovens empreenderam fuga de imediato, entre disparos dentro e fora da igreja. A guarda não saía de seu aturdimento. Em meio ao tiroteio, Pachito trocou seu roteiro e saiu correndo para o parque da cidade. Miguel correu para a estrada principal, com um grupo de guardas atrás dele. O outro grupo correu para as caminhonetes, para pegar seus fuzis, pensando que Pablo Escobar e Popeye os perseguiam com seu grande exército por todo o lado. A confusão era total. Beatos, cidadãos, pistoleiros, todos em choque. A guarda disparava para todos os lados, matando um transeunte e seu filho que passavam por acaso em sua moto. Miguel conseguiu chegar a uma casa para se esconder, mas o encontraram e o mataram, matando também a senhora que tinha a porta aberta à espera da procissão. Pachito, por sua vez, corria tão rápido quanto podia. Alcançou um curral para chegar à montanha e ali desaparecer. Mas, quando atravessava uma valeta, os projéteis o alcançaram, e ele também morreu como um valente bandido em ação. Agora, Puerto Boyacá estava livre daquele personagem que, por ânsia de riqueza e poder, havia matado seu próprio pai para arrebatar-lhe o controle da área que ele dirigia. As táticas de Yair Klein, o treinador de guerra de Henry Pérez, tinham feito dele um homem que só semeava terror. Recebi a notícia em detalhe, em minha cela, e informei ao patrão. Pope, ordenou ele. Envie o dinheiro à família. Os irmãos Castanho e o DAS. Um belo casal.
Nós éramos velhos aliados da família Castanho Gil. Contudo, com o passar do tempo e de muitos acontecimentos desafortunados, os irmãos Fidel e Carlos acabaram se tornando nossos grandes inimigos. Patrão vinha planejando sua morte, mas não ia ser nada simples executá-la. Tinha de ser uma estratégia perfeita. Éramos obrigados a matar os dois. Não se podia matar um e deixar o outro vivo, porque o sobrevivente se colocaria contra nós e seria um perigo para nossas famílias e agregados. Ele tomaria como um ataque familiar, e não como o ataque contra um bandido, com carta branca para matar nossas crianças e mulheres. Os irmãos Castanho Gil foram sanguinários desde sempre. Não teriam compaixão conosco. Fidel Castanho Gil, o mais velho dos dois, era um poderoso narcotraficante desde o fim dos anos 1970. Entrou em guerra direta contra a guerrilha das Farc pelo sequestro de seu pai e seu posterior assassinato. Os Castanho Gil eram descendentes de uma família nascida em um povoado encravado nas montanhas de Amalfi, na Antioquia, com terras de gado na região do Urabá. Fidel Castanho era um dos maiores latifundiários da época. Um homem poderoso, sócio de Pablo Escobar no narcotráfico durante os anos 1980. Sua figura nunca passava despercebida com seu 1,85 m de altura e sua tez trigueira, escura, quase de moreno. Impressionavam seu corpo atlético e seu olhar inquisidor. Era muito articulado e conhecido como grande amante dos jogos de azar. Como um verdadeiro artista da camuflagem, movia-se em caminhões pelas colinas, mas sempre se vestia humildemente na cidade, onde usava transporte público ou se deslocava em carros modestos. Prescindia totalmente de joias ou luxos. Nem um relógio ele usava. Um verdadeiro homem de guerra. Fidel era violento como ninguém. Seu coração abrigava o ressentimento mais extremo. Sentia um ódio visceral pela guerrilha. Sempre destituído de qualquer tipo de escrúpulos na hora de ordenar assassinatos, em uma ocasião, mandou suas tropas disparar com metralhadoras M60 em campos de petróleo. Era um dia de feira no povoado mineiro de Segóvia, na Antioquia, de modo que as vítimas foram camponeses inocentes. Ele acreditava que todos eram guerrilheiros ou ajudantes da guerrilha. Nesse dia, falou-se de mais de 80 mortos e centenas de feridos em Segóvia. Em outra ocasião, abriu uma fossa comum em uma de suas fazendas e lá jogou montanhas de mortos. Todos guerrilheiros, dizia ele. Alguns o chamavam de Rambo. Fidel gostava de estar sempre à frente de sua tropa com uma metralhadora M60, cruzado de balas, brandindo seus músculos e dirigindo seus bandidos à morte e à destruição. Ninguém sabia nada sobre sua família, nem sequer como se chamava sua mulher. Havia boatos no meio que, quando uma de suas namoradas engravidava, ele a assassinava cruelmente, juntamente com a criatura. Rambo tinha a teoria de que um filho era um alvo legítimo para seus inimigos, e ele não se expunha a tais coisas. Era um homem sério, mas bem seco, pouco amável no trato. Chamava Pablo Escobar de patrão. Pablo Escobar sabia controlá-lo muito bem. Sua presença inspirava respeito. Fidel Castanho era disciplinado como ninguém. Bebida zero, tampouco fumava cigarro, muito menos maconha. Era um atleta completo. De segunda a sexta-feira, corria cerca de 20 quilômetros por dia. Quem o visse, enganava-se e não chegava a decifrar quem era. Um homem de fala corriqueira no cotidiano, mas que, quando entrava em sua mansão, se transformava em um refinado cavalheiro, um perfeito gentleman. Conhecedor e possuidor de obras de arte de todo o mundo, tinha concentrado sua grande fortuna em uma estupenda coleção de obras de reconhecidos artistas de todos os cantos do planeta. Contava com um fino paladar para vinhos e possuía uma bela adega. Rambo ausentava-se por períodos de 3 ou 4 meses, cruzando para o Panamá dos terrenos do Urabá antioqueno. Alguns diziam que fazia o grande trajeto a pé. Viajava sozinho. Uma vez no Panamá, vestia-se bem,
Pegava seu passaporte com nome falso e voava direto para Paris. Lá ele tinha seu carro de luxo com motorista particular e um belo palacete, onde podia dedicar-se tranquilamente à sua grande paixão, o bom vinho. Esse homem se dava grande vida na clandestinidade. Quando queria regressar ao país, à guerra, ele o fazia da mesma forma. Aparecia caminhando só, assim chegava um dia qualquer em sua melhor fazenda, a famosa Las Tangas. Tinha de mover-se clandestinamente, já que contra si pesava uma condenação de 20 anos por um massacre de camponeses. O cárcere era seu grande temor. Ao lado de Rambo crescia seu irmão, Carlos Castanho. Um homenzinho quase insignificante, de orelhas proeminentes, braços frágeis e mãos grandes. De 1,70 m de altura, ou menos, Carlos tinha a voz mais forte que a de seu irmão maior, mas não a mesma valentia. Magro, com força quase de menino, mas com uma mente superdotada para o crime, Carlos Castanho era como um Pablo Escobar mirim. Tinha sido treinado em inteligência pelos israelenses e pelo exército colombiano. Era um excelente assassino. Sua inteligência e seu dinheiro o levaram a penetrar no organismo de inteligência mais importante do país, o Departamento Administrativo de Segurança Nacional, DAS. Um corpo civil de inteligência com grande poder dentro da nação, que sempre foi controlado pelo Palácio de Narinho e pelo presidente da República. Sua grande habilidade consistia em vender sua luta anti-guerrilheira para os propósitos de Fidel e dos seus. Também se infiltrou na inteligência militar e, com o tempo, como muitos sabem, chegou a ser o líder paramilitar mais temido em toda a Colômbia. Pablo Emílio Escobar Gaviria tinha princípios esquerdistas e não cooperava com os Castanho em sua guerra. Tampouco recebia ou aceitava pressões da esquerda para ir contra os Castanho, já que estes ainda cooperavam com os extraditáveis, fazendo grandes operações para essa organização paralela ao cartel de Medellín. Não obstante, havia algo ou alguém mais significativo por trás de tudo isso. O grande chefão de chefões, Gonzalo Rodrigues Gacha, vulgo mexicano. Esse grande aliado de Pablo financiava e protegia os irmãos Castanho Gil. Havia algo em comum entre o mexicano e os Castanho. Eles tinham declarado guerra mortal à subversão colombiana. Atacavam a guerrilha onde mais lhe doía, suas frentes políticas nas cidades. Assim, foram assassinados mais de 3.000 militantes da União Patriótica, partido político que tinha sido criado em uma das desmobilizações da guerrilha. O mais delicado contra a esquerda colombiana era o assassinato de suas maiores figuras, como a do aspirante à presidência da Colômbia, Bernardo Jaramillo Ossa. Nessa época, o mexicano já tinha morrido, mas os Castanho se financiavam com outro narcotraficante, Fernando Galeano Berrio, vulgo Negro Galeano. Carlos Pizarro Leão Gomes também foi assassinado dentro de um avião, quando já estava integrado na vida política nacional e tinha entregue suas armas. Ele tinha sido, talvez, o principal líder do movimento guerrilheiro M-19. Homens como José Antequera, Rodrigo Pardo Leal e muitos outros caíram vítimas dos Castanho e de sua aliança nefasta com o DAS. Um dia, soou uma notícia importante em La Catedral. "Não é possível! Albeiro Ariza está morto!" exclamou meu patrão. Foi um golpe forte para Pablo e seus sócios. Pablo enviou Tyson a Cali para atacar lá em resposta pela morte de Campeón. Tyson ia atrás de José Santa Cruz Londoño, mas então chegou um anúncio importante para Pablo Escobar. Fidel e Carlos Castanho iam visitar a La Catedral. Era uma oportunidade muito boa para acabar de uma vez por todas com esse problema. "Se os dois subirem aqui, morrem", prognosticou o patrão, organizando-nos com armas de silenciador. O caminhão, com compartimento secreto, serviria para tirar os cadáveres da prisão. O patrão me mandou ligar com urgência para Chopo e Tyson. Tudo estava pronto para esse importante ataque. Seus guarda-costas
seriam assassinados na casa do comunicador. Organizaram-se todos os detalhes para que os homens do exército que vigiavam a prisão não suspeitassem de nada. Ainda assim, algo dizia a Pablo Escobar que os irmãos Castanho não viriam juntos. Caras tão astutos não cometeriam um erro desses, ainda mais sabendo quem era Pablo Escobar. Mas estávamos prontos para lhes dar baixa. Chopo, Giovanni Lopera, Tyson, Comanche, cada um com seu pessoal. Em La Catedral, Otto e eu fomos os escolhidos para eliminar esses dois ilustres. A confiança entre os Castanho e Pablo Escobar foi quebrada em 1990, quando o líder do Partido Comunista Colombiano, Bernardo Jaramillo Rosa, e posterior presidente da UP, União Patriótica, procurou seu amigo Pablo Escobar, solicitando um encontro presencial para discutir um assunto de sua segurança pessoal, uma vez que seu medo de ser assassinado era muito grande. A reunião concretizou-se por meio de um professor da Universidade Nacional, que era amigo de ambos. O Dr. Bernardo Jaramillo estava em plena campanha presidencial e foi à cidade de Medellín, onde Pinina e eu o recebemos. Tínhamos suficiente pessoal armado, de modo que o separamos de sua escolta, composta por agentes do DAS. O candidato ordenou aos seus seguranças que o deixassem partir conosco. Nós o levamos para o Alto de Las Palomas, em Medellín. Lá, na casa de Chucho Gomes, deu-se o esperado encontro. Patrão disse-lhe que não podia fazer nada contra os Castanho, o que Bernardo já sabia, mas ele insistia. Então, Patrão advertiu-o. Só posso te ajudar dando um conselho. Não se deixe escoltar pela gente do DAS. Fidel e Carlos Castanho têm agentes infiltrados nesse órgão em nível muito alto. Escobar explicou ao candidato como os Castanho tinham ajudado os extraditáveis no assassinato do aspirante mais firme à presidência, o eminente liberal Dr. Luiz Carlos Galán Sarmiento. Em sua morte, foi crucial o papel que exerceram os escoltas do DAS e os oficiais da polícia e do exército. Bernardo Jaramillo ficou preocupado e pediu para ser levado de novo a seus guarda-costas. Pablo despediu-se do líder da esquerda com um forte aperto de mãos. Pinina e eu o levamos à sua gente, e o notável político despediu-se de nós com um gosto de preocupação. Nunca soubemos como nem de que forma, mas os irmãos Castanho ficaram sabendo da reunião, de modo que sequestraram o professor que disponibilizou sua casa para o encontro e o fizeram desaparecer. Em poucos dias, o patrão inteirou-se do desaparecimento do professor pela boca de Pinina. Os únicos que poderiam se interessar em saber o que se havia dito nessa reunião eram a inteligência militar e os Castanho. O professor nunca mais apareceu. Naquele momento, rompeu-se a relação de Pablo Escobar com Fidel Castanho e seu irmão Carlos. Começou uma guerra fria entre esses bandos, com um acomodamento de forças e novas alianças e traições no submundo. Pablo soube que Carlos Castanho estava em contato com os chefes da máfia calenha. Como resultado previsível do que se vinha gestando, em 22 de março de 1990, Bernardo Jaramillo Rosa foi assassinado dentro do aeroporto Eldorado, de Bogotá, em uma área supostamente segura. No ato, o DAS acusou Pablo Escobar Gaviria pela suposta autoria do crime. Meu patrão defendeu-se e rebateu tal afirmação, dizendo publicamente que era amigo pessoal do candidato. Essa foi uma manobra suja dos Castanho e do DAS contra o chefão da máfia. Fidel e Carlos procuravam fazer com que a guerrilha atacasse Pablo Escobar, culpando-o da morte do líder da esquerda. E, conhecendo o patrão, sabiam que ele brigaria contra a guerrilha se fosse atacado. Procuravam fazer com que o chefão se aliasse estreitamente com a ultradireita e o paramilitarismo na Colômbia. De igual forma, o DAS, ao culpar o inimigo público número 1 da Colômbia, encobria sua participação no grave ato e podia seguir agindo contra a esquerda colombiana, enquanto ganhava dinheiro a mancheias.
Completava-se o quadro que desenharia a violência das 2 décadas seguintes. Em 26 de abril de 1990, foi assassinado outro importante dirigente da esquerda colombiana. Candidato com altas possibilidades de chegar à presidência da República, o Dr. Carlos Pizarro León Gómez tornou-se outra vítima dos irmãos Castanho. Outro dos políticos na mira, atacados por estes em sua aliança de morte e terror com as forças escuras do Estado, concentradas no órgão de inteligência do governo. De novo, o DAS, seguindo o mesmo padrão das mortes anteriores, acusou Pablo Escobar do magnicídio. Patrón negou a acusação, afirmando que não tinha nenhum fundamento. Todos estávamos prontos para acabar com o problema Castanho-Gil. A ordem do patrão era clara. Se não vierem os 2 irmãos, aborta-se o plano. Estávamos todos em nossos postos. Sentia-se a adrenalina e a liderança do patrão à espera do que pudesse acontecer naquela visita. Estávamos de novo em uma importante operação da máfia, e seu resultado seria central para o que pudesse acontecer dali para frente. As forças paramilitares chegaram às 10 da manhã, mas havia somente um detalhe contra nós. Carlos Castanho-Gil apareceu só na casa do comunicador com seus guarda-costas. Chopo me avisou desse detalhe. Passei a informação ao patrão e ele me mandou coordenar com o caminhão para subir Carlos sem os guarda-costas. Também me ordenou que não se desmontasse a operação, já que Fidel poderia aparecer de um momento para o outro. Apenas subir o líder paramilitar para a prisão não despertaria suspeitas, já que a entrada em La Catedral não era para muitas pessoas. Carlos saudou friamente meu patrão e foi direto ao assunto. Pablo, disse-lhe, trago uma mensagem do povo de Cali. Querem a paz. Patrão não lhe respondeu nada. Pediu apenas que o acompanhasse ao seu escritório. Carlos Castanho negou-se e pediu para conversar em um lugar aberto. Estava visivelmente nervoso e confuso. Não estou interessado na paz, respondeu friamente Pablo Escobar. Ali começaram a falar de outras coisas e entraram em uma conversa sem nenhuma lógica que justificasse a visita de Carlos Castanho ao presídio. Depois de 40 minutos de monólogos e respostas vagas, Carlos despediu-se do patrão e eu desci com ele no caminhão, até o lugar em que seus guarda-costas o esperavam. De repente, Castanho se deteve e ficou olhando a montanha que cingia o lugar. Também observou com interesse as guaritas de vigilância e demais postos de segurança. Olhou-me e despediu-se, entrando no caminhão. Voltei rapidamente à cela do patrão e este mandou chamar Chopo para deixá-lo ir. — Você notou algo estranho, Popper? — perguntou. — Claro, patrão. O homenzinho estava se posicionando, respondi. — O mesmo pensei eu, comentou sério. Preparemo-nos para um ataque dentro da prisão, disse Pablo em conclusão, informando do que Carlos Castanho tinha feito no estacionamento. Concluímos que, possivelmente, estava buscando uma posição para um franco-atirador, ou os acessos possíveis para um ataque com um grupo por terra. Recebi uma chamada de Chopo. Carlos Castanho não chegou no caminhão, desceu depois dos controles do exército e ocupou a montanha. Então, o patrão ordenou que se desmontasse toda a operação de imediato. Pablo Escobar Gaviria tinha um detector de mentiras portátil, seu olhar. Quando cravava o olhar em um ser humano, sabia se ele estava mentindo ou não. Com Escobar, sempre era melhor falar a verdade. Salve, família! E assim, entre luxos e excessos, entre segredos e traições, se encerra o capítulo dos romances de Pablo, o patrão. Na tentativa de viver entre dois mundos, o do poder absoluto e o do afeto, é o patrão
parecia carregar uma contradição que poucos entenderam. Ele amava intensamente, mas sem nunca deixar de lado o império que o transformou no Rei do Pó. No fim, esses relacionamentos deixaram suas marcas. Alguns foram destruídos pelo mesmo caos que Pablo espalhou, enquanto outros viveram para contar as memórias de um amor que, de certa forma, parecia um karma desde o início. A busca de Pablo por poder foi constante e incansável, mas em sua vida amorosa, ele descobriu que o controle absoluto era uma ilusão. Agora, a história de Pablo e seus romances se tornou uma lenda, um lembrete de como até mesmo os mais poderosos estão à mercê das emoções e das escolhas que fazem. No final, restaram as histórias, as lembranças e um legado controverso que, até hoje, desperta a curiosidade de todo o mundo. Já os irmãos Castanhos, esses viriam a ser fundamentais para a queda de Pablo e sua organização. No próximo episódio dessa saga, descobriremos como foi o fim da organização de Medellín e todo o caos que foi gerado até sua queda. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, compartilhem com outros curiosos e inscrevam-se no canal para mais histórias como esta. E lembre-se, todo poder tem seu preço, até o poder do amor. Até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas a MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!